Olá, gente, estamos de volta e hoje com uma aula só de resolução de questões. Pega o seu livro, pare o vídeo um pouquinho, vá pegar o seu livro ou nos acompanhe aqui mesmo para resolver as questões desses capítulos iniciais de ecologia. Super importante resolver questões desse assunto para se aprimorar, nesse tema que é um tema presente em todas as edições do Enem e com várias questões, uma média de 3, 4 questões de ecologia por prova de Enem. Vale a pena você se dedicar um pouco mais nesse assunto e resolver questões. Trazendo aqui a questão 11 da página 182. Eu vou ler rapidamente alguns aspectos para a gente não perder tanto tempo, tá? Fala sobre a caatinga, que cobre uma grande área do Nordeste, Minas Gerais, planícies e tal. Cita que a vegetação é composta de vegetais lenhosos, grande número de cactos, bromélias. Depois também fala que a secura do ambiente é bem intensa, pelo clima semiárido. E o sol impõe hábitos subterrâneos e noturnos aos animais ali viventes, ali presentes. Fala que répteis e roedores predominam na região. Entre as mais belas aves estão a arara azul e o acauã, um gavião predador de serpentes, um gavião que come cobras, come serpentes. Sobre esse texto nós podemos afirmar o quê? Vamos lá. Letra A. O nicho ecológico do gavião está definido pelo seu papel de predador. De fato, quando o texto diz que o gavião é um predador, ele está se referindo a um papel ecológico, a uma função ecológica. Ele se alimenta de outros animais. Ele é um predador. Letra A já é a nossa resposta. Na letra B diz: vegetais lenhosos, cactos e bromélias formam uma população. Opa! O que seria uma população? Indivíduos da mesma espécie que habitam uma área. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam determinada área. Então eu posso falar em população de barata, de morcego, de rato, que moram num bairro, que moram numa cidade, que moram no estado. Mas aqui ele misturou tudo. Ele misturou planta, cacto, no caso, bromélia, que é outro tipo de planta, e vegetais lenhosos, árvores, que já são outras espécies. Então, na verdade, isso aqui seria uma comunidade. Várias espécies que habitam numa área, eu chamaria corretamente aqui de comunidade, ok? A letra C diz que répteis e roedores se alimentam de cactos e bromélias. O réptil que cita aí, por exemplo, um deles é cobra, serpentes. Serpentes não comem cacto. Serpentes são carnívoros, serpentes são predadores. Tá? Então, nada a ver, errado. E letra D. O nicho ecológico da arara azul e do acauã é o gavião, tá? É o mesmo nesse hábitat, certo? Gente, vamos lá. Nicho ecológico é tudo aquilo que o animal realiza, inclusive o que ele come. Veja que a arara, de maneira alguma, come a mesma coisa que o acauã. Até porque, numa outra aula, nós já vimos que não é viável que animais tenham o mesmo papel ecológico, tenham o mesmo nicho ecológico vivendo num ambiente. Haveria, então, competição entre eles e uma das duas espécies, uma das duas populações tende a desaparecer. É o princípio de Gauss, princípio da exclusão competitiva. Portanto, letra A, nossa resposta aqui. Vamos para a próxima questão, da página 183, questão 13. Essa aqui é bem rápida, VOF, verdadeiro ou falso, tá? No caso aqui, a gente vai marcar cada item como sendo verdadeiro ou falso. O 01 diz o seguinte: o ecossistema define o complexo sistema de inter-relações entre os fatores bióticos e abióticos. É isso mesmo, na outra aula a gente falava isso, né? Ecossistema é essa relação entre o que é vivo e o que não é vivo. Fatores físicos, clima, temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, pH, se o solo é ácido, se é básico, quantidade de oxigênio, tudo isso é fator abiótico. Isso se relaciona com os fatores bióticos, com os seres vivos. Isso é um ecossistema. Onde tiver essa relação, eu tenho um ecossistema. Pode ser um aquário, pode ser uma floresta, pode ser uma lagoa, pode ser o mundo inteiro, 02. Biocenose é o conjunto de seres vivos de espécies diferentes que vivem em um determinado espaço, mantendo o relacionamento. De fato, a biocenose faz referência às diversas espécies que habitam o local. A biocenose faz referência à comunidade que habita um local. Comunidade aqui em ecologia significa várias espécies diferentes. Nada a ver com o que a gente usa no dia a dia. A comunidade da Palpina,
comunidade do Janguruçu, comunidade do Maria Tomásia. Isso aí é o nosso linguajar para falar das pessoas que moram em algumas regiões. Mas em ecologia, comunidade significa várias espécies que habitam uma região. E biocenose é isso aí mesmo, faz referência às comunidades, às espécies que habitam a área. 02 também está certo. O 04 diz: o hábitat é o papel que o organismo desempenha dentro do ecossistema. É o hábitat? O papel do organismo é o nicho ecológico, muito bem. 08. Então 04, falso. 08. Comunidade é o conjunto de organismos da mesma espécie que vivem em um espaço. Isso aí é população. Comunidade faz referência a várias espécies. O 16, população é o conjunto de organismos que exploram o mesmo nicho ecológico. Sim, população faz referência a indivíduos da mesma espécie. E indivíduos da mesma espécie pertencem ao mesmo nicho ecológico, fazem as mesmas coisas, têm os mesmos hábitos, têm as mesmas funções ecológicas. Tá? Portanto, o item 16 está correto, tá? E aí a gente tem como correto 01, 02 e 16. Esse vestibular é antigo, né? Do tempo que tinha que somar os itens corretos. O importante é a gente entender os conceitos e fixar esses conceitos aqui com vocês. Questão seguinte é questão 15 da página 183. Em um trecho de seu livro Viagem do Beagle, Charles Darwin relata: dormimos no vilarejo na província de Mendonça. À noite, sofri um verdadeiro ataque de benchucas, uma espécie de revolvídeo, o grande percevejo preto dos pampas. O inseto referido por Darwin corresponde ao que se chama, no Brasil, de barbeiro. O barbeiro se alimenta de sangue de vertebrados e pode ser encontrado em frestas de paredes de casas de taipa. Nesse caso, essas frestas constituem o quê? Quando eu digo que o inseto é encontrado em frestas de paredes de casas de taipa. Essas frestas é o quê? Letra A, biosfera? Claro que não. Biosfera faz referência a todos os seres vivos, a todos os locais onde existe a vida no planeta. Comunidade? Muito menos, porque comunidade faz referência a várias espécies de animais, de vegetais, de seres vivos que habitam uma região. Falso. Nicho ecológico? Seria o nicho ecológico se aqui a gente estivesse citando que o barbeiro se alimenta de sangue de vertebrados. Aí seria seu nicho. Mas não é isso que ele quer. A questão cita e enfatiza que o animal vive em frestas das paredes. Portanto, seu hábitat é o seu local de moradia. Letra D, o hábitat do barbeiro. Ok? Questão 10, página 196. Nós temos aí uma teia alimentar bem complexa, né? Aí, ó, começando do fitoplâncton, aí vários organismos se alimentando do fitoplâncton, copépodes, o crio, aí enfim. Vamos para os itens e a gente vai analisando essa teia alimentar. 01. O fitoplâncton configura o grupo de produtores e os seres que se alimentam dele são chamados consumidores secundários. De fato, fitoplâncton são algas, são produtores, fazem fotossíntese, mas quem come fitoplâncton, que são os copépodes e o crio é um crustáceo, são consumidores primários, são os primeiros que comem. Segunda posição da cadeia, segundo nível trófico, mas como são os primeiros a comer, são consumidores primários. 01 está falso. 02. As baleias com dentes participam de 3 níveis tróficos diferentes. Vejamos, baleia com dente. Baleia com dente come o quê? Ela come ave. Quando ela come ave, ela está em o quê? Vamos lá. Quando ela come ave, ela está, ó, fitoplâncton é 1, crio 2, ave 3, quarto nível trófico, quando ela come ave. Mas quando ela come a foca leopardo, fitoplâncton 1, crio 2, ave 3, foca 4, quinto nível trófico. Então a baleia pode estar no quarto nível trófico, no quinto nível trófico. Quando baleia come peixe, ó, fitoplâncton, copépode, peixe e baleia, 4 também. Quando ela come lula, fitoplâncton, copépode, lula, foca elefante, né? Quinto nível trófico. Certo? Perdão, quarto, né? Copépode, lula, quarto nível trófico. Quando ela come foca, ela está no fitoplâncton, copépode, lula, foca, baleia, quinto nível trófico.
Então as baleias, quando elas comem, podem estar no quarto nível trófico, podem estar no quinto nível trófico, certo? E sempre assim, ó. Quando ela come peixe, no quarto. Quando ela come a foca, 1, 2, 3, 4, 5, no quinto nível trófico. Quando ela come a ave, 1, 2, 3, 4, nível trófico. Quando ela come peixe, 1, 2, 3, 4 também, seja por um lado ou pelo outro, né? Ou pode também ser, ó, fitoplâncton, copépode, lula, peixe e baleia, seria o quinto nível trófico. Quarto ou quinto nível trófico. Então não teria aqui, teria um sexto, vamos procurar. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, opa, 1, 2, 3, 4. Então não existe nenhuma sequência em que a baleia esteja em outro nível trófico. Ela vai estar sempre no terceiro, 1, 2, 3, 4, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Portanto, falso. Ela só vai estar em 2 níveis tróficos diferentes e não 3, como diz aí no item. Ok? Muito bem. O 04. Cerca de 10% da energia armazenada na matéria orgânica de cada nível trófico é convertida em matéria orgânica no nível trófico seguinte. Esse fato é considerado relevante para a inexistência de cadeias alimentares muito longas. Tá? O 04 está certo. Uma parte da energia vira comida. Uma parte da energia vira comida, o restante é gasto. O restante o animal gasta na sua movimentação, na manutenção da sua energia elétrica, na produção de luz, naqueles que são bioluminescentes. Então a energia vai sendo perdida ao longo da cadeia alimentar. 04 está certo. 08. Os decompositores não representados na teia têm papel fundamental na ciclagem de nutrientes, na reciclagem de nutrientes. É claro que sim. Ok também. 08. 04. Ok. 08. Ok. 16. O crio e a lula podem ser consumidores secundários ou terciários. Crio. Observe que o crio é sempre consumidor primário. Sempre o crio é o primeiro a comer. Então, sempre consumidor primário. A lula, de fato, ela pode ser consumidor secundário, na sequência fitoplâncton, copépode, lula, e pode ser consumidor terciário, na sequência fitoplâncton, copépode, peixe, lula. A lula pode ser secundário ou terciário, mas o crio pode ser secundário aqui, não, perdão. O crio pode ser secundário, você coloca a sequência fitoplâncton, copépode, crio, consumidor secundário. Mas terciário, não, né? Porque o crio só come duas coisas, ou fitoplâncton ou copépode. Quando ele come fitoplâncton, ele é consumidor primário. Quando ele come copépode, consumidor secundário. Ele não pode ser terciário, portanto, falso 16. Até agora, correto. 04, 08. 32. A biomassa da população de baleias é menor que a biomassa da população de fitoplâncton. Não. Imagina só a biomassa de baleia, gente. A biomassa da baleia é enorme. As baleias são, aliás, um dos maiores animais, o maior animal do planeta é a baleia azul. Então é falso. Até porque no ecossistema aquático a pirâmide é invertida, a pirâmide de biomassa é invertida. Então ela começa de fitoplâncton, que a biomassa é bem menor. E vai aumentando progressivamente com a biomassa de níveis tróficos superiores. Falso. 64. Na teia representada existe apenas um indivíduo ocupando o topo da cadeia. Não, não. Por quê? O topo seria o último nível trófico, né? Qual seria o último nível trófico? O quinto, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas aí observe que eu tenho... Vamos ver aqui. 1, 2, perdão... Calminha. Fitoplâncton, crio, peixe, foca e cachalote, que é um tipo de baleia também, digamos. Então, ó, fitoplâncton, crio, peixe, foca e cachalote. A cachalote também está no quinto nível trófico, também está no último nível trófico, que é o topo da cadeia. Portanto, não só a baleia com dentes está no quinto nível trófico, mas a cachalote também está. O quinto nível trófico nessa teia é o topo da cadeia. Portanto, não tem apenas um organismo, tem mais de um organismo presente no topo da cadeia. Ok? Questão 11 da página 196. Essa aula vai ser um pouco maior para a gente resolver questões com vocês, tá bom? E aqui a gente tem uma cadeia alimentar, alga, inseto, anfíbio, peixe, ave. Essa é a cadeia. E aí a pergunta é a seguinte: suponha que a população de anfíbios dessa cadeia tenha sido seriamente afetada pela quitridiomicosis. É uma doença causada por um fungo, né? Que parasita os anfíbios, que causa
uma doença nos anfíbios, tá? E que parte de seus indivíduos tenha morrido. Ou seja, os anfíbios morreram. Olhando só para essa cadeia. Na natureza não é tão simples assim, porque as cadeias não existem isoladas, elas estão entrelaçadas nas teias alimentares. Então é bem mais complicado fazer previsões. Mas, no nosso caso aqui, nós estamos olhando apenas para essa cadeia, apenas para essa sequência. Observe, gente, se os anfíbios desaparecem, ninguém mais vai comer os insetos. Então a população de insetos vai aumentar. Já a população de peixes tende a diminuir, porque não tem mais comida. Então o inseto aumenta, porque não tem mais o anfíbio para comer, ou tem menos sapos para comê-los. E a população de peixe diminui, porque tem menos anfíbios para servir de alimento aos peixes. Fica fácil assim, né? Então eu teria... portanto, qual seria? Vamos lá. Letra A, diminuição da população de insetos. Não, seria o aumento, né? Diminuição da população de peixes, que se alimentam de anfíbios, e de aves, que se alimentam de peixes. Letra B seria a resposta, ok? É o desequilíbrio na cadeia alimentar. Isso pode acontecer tanto quando você retira, como também quando você introduz. Sobretudo quando você introduz ali animais que não são dali, que não são naturais daquela região. Eu chamo de animal exótico, um animal que veio de fora, que veio de outro ecossistema, de outro país. Nós temos aqui alguns exemplos. Um caramujozinho, um caracolzinho, que invade os nossos jardins, por exemplo, tá? Ele na época chuvosa é uma praga, vira uma praga nos jardins, porque ele não tem predador natural, ele não tem um animal que naturalmente come ele, certo? Claro que também posso usar essa lógica para controlar uma praga, que é o controle biológico. O controle biológico é quando você usa uma espécie, um organismo, que devora uma praga. E aí você consegue fazer, introduzindo essa espécie naquela região, fazer o controle da praga, diminuir a população da praga, sem usar veneno, sem usar agrotóxico. E aí você consegue, então, sem usar inseticida, né? Você consegue, então, fazer um controle mais natural, chamado controle biológico. Bem interessante, como opção para não usar venenos, né? Essa é uma questão do Enem, não podia deixar de resolver essa questão com vocês, tá? É uma questão antiga, tudo bem, 2011, mas é uma questão de interpretação lá do Enem. Tem uma figurinha aí, e aí a pergunta é a seguinte. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão respectivamente quais níveis tróficos? Observe a figurinha, observe o desenho. O que eu tenho? Eu tenho o caçador sonhando em matar o tigre sonhando em matar o caçador, e o abutre lá em cima sonhando em comer os dois, em comer tanto o caçador quanto o tigre. Perceba que não estamos mostrando aí o produtor, mas há de existir um produtor. O primeiro nível trófico, a primeira posição de uma cadeia alimentar é sempre do produtor, não pode ter outro. É o único organismo que não muda de posição. Primeira posição, primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar sempre será do produtor, que não está sendo mostrado aí. Ok? Então perceba, quem observe que ele quer saber aqui se o tigre for bem sucedido. E posteriormente, esse tigre serve de alimento para o abutre. Bom, o que é um tigre ser bem sucedido? Ele comer o ser humano. Tá? No momento que o tigre come a gente, tá? Ele poderia ser aí consumidor secundário, porque a gente já comeu alguma coisa. Ele poderia até ser um consumidor terciário, dependendo do que a gente comeu. Não é isso? O que ele não pode ser, de maneira alguma, é consumidor primário. Tá? Então vamos lá. Letra A tem produtor, de maneira alguma o tigre vai ser produtor. Ele não faz fotossíntese, ele não é autótrofo. Letra B, consumidor primário de maneira alguma, porque ele não está comendo um vegetal, um produtor. Consumidor secundário, poderia. Consumidor terciário, poderia. E consumidor secundário, letra E, também poderia. Só que o abutre ele vai comer o tigre. Ora, o homem já é o consumidor primário, no mínimo. O tigre comendo o homem, no mínimo, é consumidor secundário. Quando o abutre vai comer o tigre, ele é pelo menos, ele é no mínimo consumidor terciário. Portanto, letra C,
Consumidor secundário, o tigre, e consumidor terciário, o abutre. Né? Uma vez que o abutre, letra D, não poderia ser produtor, não faz sentido nenhum, e o abutre também não poderia ser consumidor primário, porque ele não está comendo nenhum vegetal, nenhum produtor. Aulazinha mais esticada, vamos lá. Questão 13 da página 197. Um gafanhoto aproveita apenas 10% da energia contida no alimento que ingere, sendo o restante eliminado nas fezes. 20% da energia aproveitada são utilizados na manutenção do metabolismo e o restante é armazenado nos tecidos corporais. Sobre esse contexto, vamos lá. 01. Uma pirâmide de energia possui ápice para baixo devido à perda de energia que ocorre em cada nível da cadeia? Claro que não. A pirâmide de energia é tradicional. Eu tenho a base mais larga, produtores, que têm mais energia, e a cada extrato da pirâmide, a cada camada da pirâmide vai diminuindo, vai afilando. Ao contrário, 01 está falso. 02. Em um campo, espera-se que a biomassa de gafanhotos seja maior que a biomassa de pássaros insetívoros, de pássaros que comem os gafanhotos. Certo? Então, o que eu espero? No ambiente aquático é muito comum ser a coisa invertida, certo? Mas no geral, a gente espera realmente o quê? Vamos lá. A gente espera, no geral, que a biomassa, ela vai ter uma quantidade maior no nível trófico anterior e uma quantidade menor no nível trófico seguinte por conta da perda de energia. Isso é muito comum. Portanto, é isso que se espera mesmo. 02 está verdadeiro. 04. Na pirâmide de energia, o nível trófico correspondente ao do gafanhoto é representado por um retângulo cuja área é determinada pela quantidade de seus predadores num determinado tempo. Aí não seria pirâmide de energia, aí seria pirâmide de número. Então, 04, falso. 08. De 480 calorias ingeridas por um gafanhoto, 38,4 delas estarão disponíveis para o predador. Ora, vejamos, lá no enunciado diz que o gafanhoto ele só usa 10% da energia do alimento que ingere, sendo o restante eliminados pelas fezes. Certo? Ora, se ele ingere 480, ele vai usar apenas 48. Desses 48, 20% dos 48, que vai dar o que aí? Aproximadamente 20% de 48, 10, quase 10, né? Quase 10 calorias ele vai usar para em torno de 10, né? Em torno de 10, quase 10, 9,6 mais precisamente, não é isso? Ele vai usar para a vida dele e o restante vai estar na biomassa. E de fato vai sobrar 38,4 calorias para o predador. 38,4 calorias estarão disponíveis na biomassa dele, portanto, ele está correto, envolve uma matemáticazinha, né? Então 08 correto, 02 também está correto. 16. A transferência de energia na cadeia alimentar é bidirecional. Parte da energia é dissipada como calor durante a atividade do organismo e parte eliminada nas fezes. Tá tudo bonitinho, mas não é bidirecional. É unidirecional, porque a energia não volta mais. Uma vez que a energia sai de mim, não tem como voltar essa energia para mim. Matéria, sim, a matéria é possível. Eu posso urinar e ingerir essa urina e fazer essa matéria voltar para o meu corpo. Mas é o calor que eu dissipo, a energia elétrica que eu dissipo, a energia do movimento cinética que eu libero, não tem como eu voltar para mim. Ela não se perdeu, ela se transformou. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, famoso Lavoisier. Ok? E para a gente encerrar, gente, já está bastante esticadinho, vamos para a última questão da página 196, questão 14, tá? Rapidinho, item 1 é chamado de cadeia alimentar, a sequência de seres vivos em que um serve de alimento ao outro. Ok, verdadeiro. 2. Em uma comunidade existem várias cadeias interligadas que formam uma teia ou rede alimentar. Tudo bem, também está certo. 3. O fluxo de matéria e energia é repassado integralmente aos consumidores. Claro que não. Uma parte da energia é gasta para o organismo crescer, para o organismo realizar suas funções vitais, etc. Né? Então nem toda a energia passada vai diminuindo. 3 está falso. 4. Parte da matéria orgânica e da energia que fica nos autotróficos constitui alimento disponível para os consumidores. Então uma parte da matéria orgânica e da energia realmente está lá na planta e não serve de alimento. A outra parte a planta usou para se desenvolver. Portanto, 1, 2 e 4, letra C é a resposta. Uma aula mais esticada, mas uma aula para a gente resolver e comentar algumas questões. Se tiver dúvida, põe aqui a tua dúvida, vai no WhatsApp, lá no grupo, né, dá um jeito aí, põe aqui no YouTube mesmo a tua dúvida, a gente pode conversar melhor sobre isso depois. Valeu, vamos estudar, o Enem está por aí chegando,
Não vamos perder o foco não, hein? Temos tempo, vamos se organizar. Não tá fácil para ninguém, mas a gente pode tentar fazer diferente. Pode tentar fazer o melhor que a gente pode, né? Dar o melhor que a gente tem, ok? Valeu, obrigado!